Pô, não vai falar muito hoje. Se você quiser, eu posso falar. Dá pra começar? Fala pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para mais um conteúdo muito bacana do Podtal, que hoje com essas pessoas ilustres, Fran e Lu, uniformizados, olha Quem que você, Estamos aqui para produzir um conteúdo muito bacana para você, então você que está nos ouvindo, nos assistindo, aproveita agora, já curte esse canal, compartilha, se inscreve, faz tudo que você tem que fazer e fique conosco até o final desse material. Isso aí, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelo convite aceito, né? Pela recepção. Pela recepção, tem um bolo que nos espera ali depois. Pra você também, Luizinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto ao qual eles têm um ótimo domínio, né? Sobre família, sobre criação de filhos. São uma grande referência neste assunto. E nós queremos saber conhecer um pouquinho sobre vocês, sobre a história de vocês, como que a família de vocês começou, né? Quais são os desafios desse grande propósito de Deus para as nossas vidas, que é ser família. Vai lá, homem de Deus. Quem tem a palavra primeiro? Eu vou deixar a esposa falar primeiro. Ah, então tá. Então nós estamos casados já há quanto tempo mesmo? 18 anos. Quantos dias, meses? Meio. Tem que fazer a conta. Forçou. 5 meses. Nossa. 18 anos então juntos. Eu já vim de um lar cristão, né? Ele não. Eu digo que eu tenho parte na coroa dele, porque em meio à conversão dele, quando a gente começou a namorar, a gente ia namorar e já vou morar, né? Então eu vejo que muita coisa pude ensinar pra ele, né? Por viver nesse mundo aí cristão, meu pai pastor, enfim. Então a gente sempre teve muito ensinamento da parte da minha casa, né? Vários valores da família dele a gente trouxe pra nossa família hoje. E aí a gente então vivemos aí uns 6, 7 anos sem ter filhos, aproveitamos bastante, aconselho os casais Legal. aí que casaram há pouco tempo, aproveitem, né? É bênção ter filho, mas assim, o tempo de qualidade a 2 é bem no começo do casamento, isso. é muito importante. E aí vem as bênçãos, né? Hoje nós temos o Nicolas com 12, a Nicole com 10, são uns figura. Estamos numa fase de pré-adolescentes, então é uma nova fase a qual a gente está se adaptando, buscando mais conhecimento também, para que a gente possa lidar com eles, né? Continue sem essa dicção. Isso aí então, realmente como a pastora Lu falou, eu me converti um ano e meio depois, quando eu tinha decidido assim, não, agora eu vou fazer a obra de Deus, né? Tava envolvido, cara. Vem a obra de Deus. É um patamar elevado. Acabou com tudo. Não, eu já estava bem envolvido com a juventude e tal. Eu disse, não, agora eu vou deixar de namorar e Cuidar das coisas do Senhor. E vou cuidar das coisas do Senhor. Pois 30 dias depois, a bênção veio lá de Xanxerê para Chapecó. Olha só. E realmente o que a pastora Lu fala assim era Jesus, e também eu tive que andar na linha, né? Às vezes tinha oração domingo de manhã e eu ia querer namorar sábado à noite. Eu vou ficar por aqui amanhã, daí já tô mais perto da igreja, né? E o meu sogro disse, não, você vai pra casa. E assim foi, né? A gente não avançou nada antes do casamento. Foi na lua de mel. Muito mel. Muito mel. Mas claro, né? Antes do casamento, quem foi que me pediu em casamento foi ela, né? Ô, gente, mulher de atitude. Sério? Sério. Sim, ele não tinha atitude. Não tinha atitude e ela teve que tomar essas atitudes. Mas eu ainda Olha tenho só. esperança, nos 20 anos de casado, ele vai se ajoelhar com o anel assim, vai dizer, vamos renovar os votos. Olha só, fica Fica a dica. Queridos, mas voltando, né? A gente vai falar um pouco sobre relacionamentos, né? Nós começamos o ministério tudo dentro da igreja, apresentamos as crianças dentro da igreja, noivamos, namoramos, casamos em 11 meses. E hoje já há 18 anos de casado, a gente já tem aí um histórico, né? Mas hoje, se tratando aí de relacionamento com os filhos, né? O nosso relacionamento quanto casal com os filhos, realmente hoje a gente vê
vem se mudando geração após geração. E os pais que pararem no tempo acabam perdendo para os filhos, porque quem acaba ditando a forma de lidar é os filhos dentro de casa, porque os filhos aí estão lá na frente, né? lá na frente. Então por isso que nós sempre nos preocupamos, nós não podemos ter os nossos filhos tarde, precisamos ter os nossos filhos mais cedo, porque o nosso ministério começou com crianças, juniores, adolescentes, jovens, aí foi para casais, aí voltamos para jovens, aí foi para os teens, né? Na Getsemane daí. Aí agora estamos com casais, famílias. Trabalharam sempre com todas as envolvido fases. nessa família. Até diácono nós fomos. Até diácono. Lá no comecinho. Que bom, Foi né? de tudo. 17 anos tinha a Lu e eu tinha 20. Tava nós lá servindo ao Senhor. Mas tudo isso trouxe aprendizado para nós. Com Né? certeza. Então, quando a gente estava aí no Ministério Infantil, a gente trabalhou aí 12, 13 anos, acredito. E o que a gente entendeu? Que a gente passava 1 hora, no máximo 2, com os filhos das pessoas que visitavam a igreja, os membros, né? E aí nós sentíamos dificuldade, que nós ensinávamos, mas passava 1 semana, eles voltavam, se perdia tudo. Porque a dificuldade realmente estava em os pais manter a educação dentro de casa. Hoje os pais gostam muito, né, de terceirizar essa educação. A gente vê tanto para as escolas como para a liderança da igreja, para a igreja. Eu vou ligar pro pastor dá jeito no meu filho, sabe? Né? Vocês que são jovens, né? Vou falar com o professor, ver se o professor dá jeito no meu filho, essa coisa toda, né? Eu vejo que esse caminho que vocês trilharam, acho interessante, Lu, que você falou desse tempo que o casal é interessante ter, né? Sabe que eu e a Bárbara, a gente pensa bastante nisso, né? E graças a Deus hoje a gente já aproveitou bastante, né? A nossa vida de casado e tudo mais, e agora estamos planejando aí a vinda do herdeiro ou herdeira, né? Eita, glória! E daí, mas é muito interessante você parar para pensar nisso e muito desafiador, porque você está hoje, a gente já está numa rotina confortável, vamos dizer assim, né? Ontem nós almoçamos com um casal com a sua filha, e a filha linda, maravilhoso, o filho é top demais. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando quando eles saíram lá da minha casa. Eles saíram lá de casa, eles levaram a filha deles, e eu arrumei minhas coisas, deitei no meu sofá e deu, entendeu? E deu, né? A minha intimidade, eu e minha esposa, o nosso conforto, Netflix, entendeu? Acabou. Aí, à noite, eu fui visitar o pastor Lucas Torres e ver a Bela e tal. E o Lucas falou, hoje a gente já não consegue mais assistir uma série, ou às vezes, quando a nenê dorme, a gente aproveita pra dormir também e tal. Então, são coisas assim, que principalmente eu vejo que é quando a criança é pequenininha, né? Que exige mais aí da participação dos pais, mas eu vejo que são etapas de desafios diferentes, né? Vocês agora com os filhos entrando numa adolescência, uma pré-adolescência, eu paro para pensar assim e eu me coloco no lugar dos pais pensando, se fosse como era criança que eu tinha no meu colo, era um problema bem menor, né? Porque agora as propostas, a mentalidade, os ensinamentos, tudo que aprendem fora de casa vai contar muito também, né? Como lidar com essas informações que vêm de fora na vida dos filhos? Como é que faz? Então, pastor, quando você carrega no colo, a gente achava que era um sacrifício. Ai, não vejo a hora que cresça. Que cresça, que comece a caminhar, vai no banheiro sozinho, toma banho sozinho, se veste sozinho. Se fosse só isso, né? Meu Deus. Exatamente. Mas essa responsabilidade quanto pais, os filhos vão casar, depois a responsabilidade ela vai continuar. Só muda realmente as etapas. Agora, pastor, como realmente reagir com os nossos filhos na pré-adolescência, como agir com eles? Eu, em toda essa caminhada, a gente entende, tanto eu como a Lu, que nós preparamos eles até os 13 anos. Olha só. Nós preparamos. É igual ir pra guerra. Mas não tem guerra aqui no Brasil. Não, mas os soldados estão treinando. Igual a escola judaica. Escola judaica. Escola judaica até os 12 anos. 12, 13 anos. Se acontecer, estão preparados. Então, por exemplo, hoje o Nicolas foi pra escola agora à tarde.
Eu, pai, não estou lá. Sim. Para ele, pai, eu posso fazer isso, pai, eu posso fazer aquilo, pai, isso, pai, aquilo. Não tem isso. Então eu tenho que preparar ele para que ele tome as decisões corretas lá onde ele estiver. E assim a Nicole com 10 anos também. Então, por que isso? Porque com os 13 anos, você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas os filhos começam a andar sozinhos e querer se afastar dos pais. Uma vergonha. Não quer mais que o pai leve Quer até a ser porta da independente. escola. Dá um beijinho. Ai, não para. Pra que isso? Vem aqui me dar um abraço. Não. Eu levei o Nicolas do cinema com os amiguinhos, né? E eu sabia que ele tava com vergonha. Dizia, ai, que bonitinho vocês três, um ali, ó, pra me tirar uma foto. Né? Minha mãe fazia isso Judiei, comigo. daí Quero tirar uma foto. Daí ele só fez assim, para, mãe. Mas eles tiraram uma foto. Então, realmente, a gente prepara eles pra vida. É até os 13. Então, eu vi já pais aí que enfrentaram dificuldade com os filhos. Tá usando drogas com 14 anos. Ele não quer mais ficar em casa, tá com os amigos na praça, tá andando, tá pra lá, andando de skate, andando de bicicleta. E tá com aquela turma que não é legal. Pastor, o que eu faço, pastor? E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você faz? Aí é confiar no Senhor. Porque se ele chega em casa, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou apertar ele, eu vou perder ele como meu filho. Ele precisa chegar em casa e sentir que o amor do pai e da mãe está ali sempre quando ele chegar. Agora, concordar com as atitudes erradas dele, não. Mas a partir dessa idade aí, pastor... Porque E pastora? eu vejo que a Bíblia ela fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E é a criança. Porque depois que você vai ensinar o adolescente, vai ser muito mais difícil. Então por isso que eu vejo muito através da palavra isso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Nessa fase, quando é criança, quando está sendo moldado o caráter, quando está sendo... quando ela entende a identidade dela, né? Para que quando ela cresça, ela não se desvie desse caminho. Isso. E saiba tomar as decisões pautadas nos princípios da palavra. A palavra também diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Então, se nós educarmos nossos filhos conforme a palavra, não tem erro. Mas para tudo Princípios. isso, o pai e a mãe precisam se dispor a Dedicação. isso, né? Exato. Dedicação. Tempo, dedicação. Aí o tempo, pastor, Aí... que antes era aqui, eu não conseguia assistir a série, né? Agora você ainda não vai conseguir assistir, Eu- mas tu... Eu não consigo, É isso aí. porque o que eu quero assistir, eles não querem. Então eu tenho que, às vezes, para estar junto com eles, eu tenho que ceder. Para tirar aquele tempo em família, a gente tá deitado no sofá assistindo o que eles querem também. É um novo estilo de vida, né? Isso. Então são etapas diferentes, mas nós como pais precisamos estar preparados. E regras, pessoal? Como que funciona? Temos regras para essa galera, para essa turma, pré-adolescente, adolescente, criança? Qual que é o limite que a gente coloca? Até que idade a gente dá as palmadas? Como é que funciona isso? Pode bater? Não pode? Como é que funciona? Então, nós temos aprendido que nessa idade, passou de 12 anos, a nossa influência ela fala muito mais alto. Então, se você bater, você piora a situação, você A criança vai afasta. pensar em vingança, né? Exatamente, tipo, eu tô com raiva, meu pai é injusto, minha mãe é injusta, não tá me entendendo, então a gente tem tido esse entendimento. A Nicole tem 10 anos, né? A gente evita também, mas quando há necessidade, ali que a gente vê, é outra idade, é outra fase, né? E a gente entende que às vezes precisa dar palmada, dar varadinha na bunda, né? Mas as regras, ter o equilíbrio em tudo, não ser um sargentão também, não ser muito mão aberta, não... você pode fazer tudo o que você quiser, dorme a hora que você quiser. Não, tem regras. Eu acho que uma criança, um adolescente, ele precisa de regras. Inclusive, esses dias eu tava falando com a pastora Kenny, ela me contou um episódio de uma adolescente, pré-adolescente, que ela foi conversar com ela e ela foi reclamar porque ela cresceu sem ter limites. Olha só. Tipo, Muito solta. Muito solta. E isso Fazia tudo. agora tá prejudicando ela. Então tu vê que o deixar à vontade também prejudica, Prejudica lá né? na Então frente. precisa ter regras. Tipo, hoje os nossos filhos já estão grandinhos, então eles já ajudam em casa, nos afazeres da casa, tem uma regra ali, um seca um dia, outro seca outro dia, deixar a casa organizada, o quarto organizado. Então, são regras, né? Onde a gente tá
tá colocando isso em prática na vida deles, né? É olhar lá na frente, Exatamente. Né? Às vezes, por mais difícil que seja, às vezes você gostaria de abrir mão e falar assim, não, beleza. Fazer tudo por ele. Agora, só que isso lá na frente vai ser muito prejudicial. Nossa, e o Nicolas hoje com 12 anos, hoje ele acordou às 6h30 pra ir trabalhar. Né? Ele trabalha com meu sogro, nada demais, assim, mas ele vai lá, ele ajuda. Meu sogro limpa a piscina, então ele vai, ele ajuda o vô, ele ganha um dinheirinho. Toda semana ele tem dinheiro, gente. Então, assim, ó, a gente pode ter, não ter, mas ele tem dinheiro. Então, assim, a gente vê que ele não reclama, ele acorda, ele vai, ele foi pro colégio, e assim, a gente vê que isso, eu quanto mãe, assim, já fico com o coração, ai, mas por que, coitadinho, né? Mas eu vi que foi bom pra ele. Que vale a pena, sabe, a gente liberar ele pra isso. Aí a Nicole já fica assim, mas eu também queria ter meu dinheiro, mas ela tem 10 anos, né? Então ela vê já o exemplo do irmão, né? É uma construção de disciplina, né? Mas assim, por exemplo, nessa fase, que nem você falou, o Nicolas você não, vamos dizer assim, já evita a palmada. Mas a Nicole, você, se precisar, você dá a palmada. E elas daqui a pouco enxergar que no irmão dela isso não tá acontecendo. Tipo, é um jogo difícil, né? De você explicar também, tipo, olha, o teu irmão, ou copie teu irmão que ele já tem uma maturidade melhor, ou como é que é? Tipo, porque você tem que explicar pro outro por que o outro não tá batendo, não tá ganhando, não tá sendo repreendido. Não tá sendo repreendido. É mais ou menos assim, mas aí ela, é claro, faz um tempinho que ela não... Nossa. Sim. Porque a gente entende, realmente como a pastora falou, a pastora Lu, que dá um resultado inverso, né? Quando você, a partir da pré-adolescência, começa a bater, aí sim cria raiva e distanciamento. Então, a partir dos 10, realmente você vai educar através das suas atitudes. Eles vão enxergar mais. O pai tá fazendo, a mãe tá fazendo. Fala muito mais alto. Com certeza. Mais que muito palavras também, né? Até porque a última vez, eu lembro bem que o Nicolas levou uma... Acho que foi varada, cintada, não lembro. Mas assim, nem chorou. Por quê? Eu sou machão. Acabou? É pulso firme. E acho que aconteceu comigo, contigo também, né? Então chega naquela idade, não, agora eu sou machão, né? Mas assim, a gente ensina eles, inclusive, teve uma fase assim, que não queria ir na igreja. Né? Eu não quero ir na igreja. Eu também tive essa fase. Você também teve? Eu tive, daí eu não tinha opção. Olha aí, mas aí que tá, pastora. Atenção, papais e mamães. Eu não quero forçar o meu filho a ir na igreja. Eu não quero obrigar ele a ir na igreja. Aí vai o pai, vai a mãe, mas o teu filho tá em casa. Porque eu não quero forçar. Mas quero dizer que é fase. Porque isso aconteceu, não sei se deu 30 dias. Você vai na igreja. Enquanto você estiver aqui debaixo desse teto, você vai na igreja. E não tem maturidade pra tomar decisão. Não. Pra saber o que eu quero, o que eu não quero. E acho que ele tinha uns 10 anos, de 10 para 11 anos ali. Agora não. Sabe? Ele vai servir, ajudar as crianças. Aí tem o culto do start dele. Aí no domingo tem o culto da família, que daí vai todos nós. Então, tá de boa. Às vezes mas a gente cede no domingo porque, vocês foram no culto de sábado, realmente. Então, beleza, deixa eu entender, boa. Mas a gente não deixa eles escolher, né? Sim. Eu acho que é você pensar o que você quer colher. Porque essa fase, ela vai passar. Isso aí. Então, depois que essa fase passar, o que você quer colher depois que essa fase passar? Porque se você ceder e deixar, não, faça o que você quiser, decida como você quiser, talvez as colheitas não vão ser da maneira que você esperava. Exatamente. Mas se você se mantém firme, não tem opção. Você não tem poder e maturidade pra escolher. Isso aí. Eu já vi, né, como pais, né? Não, eu já vivi, eu já sei o que vai acontecer, então você só tem que obedecer. Lá na frente você já sabe qual vai ser a colheita. E o segredo também, pastor, é fazer eles entenderem. O que é que a gente vai fazer na igreja? Agora só dizer você tem que ir, ponto, acabou. Por quê, né? Precisa detalhar o negócio. A Nicole pediu esses dias, né? Ela saiu pro culto. Pai, por que você tá indo no culto hoje? É porque às vezes eu pergunto isso. Falar pra voltar, né? Aí na volta, ontem, por exemplo. E aí, o que vocês aprenderam hoje? Falaram o Nicolas falou tudo mais nada, né?
volta a repetir, o que vocês aprenderam hoje no culto? Uhum. Aí começou a falar. É. Legal, né? Mas eu falei uma vez com o pastor Daniel e eu pedi pra ele, né, sobre o... conversava e eu falei, como, né? O Lucas, a Rebeca, né? Eles não tinham opção. Mas é isso aí. Eles não tinham opção. Às vezes ele admitiu assim, até já falou de um vídeo, até que ele gravou com o Lucas, às vezes eu fui enérgico, às vezes um pouco até demais, pode até ser, ele falou, mas tá aí, o resultado tá aí, Isso aí. né? Então, e outra pergunta que eu tenho pra vocês, Meu Deus. eles têm opção? Eles têm opção? Por exemplo assim, eu quero tal coisa, ou eu não quero tal coisa. Vocês dão opção pra eles, tipo assim, eu quero isso e não quero aquilo, né? Pra troca e tal. Vocês dão essa opção pra eles escolherem, tipo, 10 anos. Eu posso dar uma opção pro meu filho, não, nós vamos hoje e você tem que ir junto, ou você não vai junto, mas você vai ficar em casa fazendo tal coisa. Tem essa opção pra eles ou não? Como que funciona? Depende da situação. Depende da situação. Depende muita situação. Exemplo, às vezes a gente vai no nosso clã, a gente costuma não levar os filhos. Aí em algum dia, hoje vocês vão junto. No outro dia... Mas eles têm a daí liberdade de escolher? Hoje Eles a têm gente liberdade de escolher? A gente aprendeu Bem que... equilíbrio, né? Exemplo, o dia da família, né? O dia da família, muitas vezes a gente deixa aberto. Ó, o que que vocês acham que nós vamos fazer hoje, né? Então a Nicole fala uma coisa, o Nicolas outra, e a gente entra num acordo, a gente deixa eles participar das decisões. Às vezes fica empatado, É, daí dá um porque é BOzinho. E eu acho que isso desenvolve Com eles, certeza. né? Isso Esse aí. posicionamento. Isso Daqui aí. um pouco eles não vão eu tenho ter que família. escolher, eu isso tenho aí. que saber o que eu quero, né? Exato. É isso aí. A criança começa a pensar, não, eu acho que é um desenvolvimento, mesmo que às vezes lento e com situações pequenas, né? Mas isso vai desenvolvendo na Aprendendo criança, a no decidir adolescente. algo. Porque eu a até já decidir as coisas. eu me perguntei algumas vezes e de escutar, assim, eu não sei nem dizer quem fala, mas assim, tipo, a gente de roda de família, às vezes algumas coisas, não, porque você não tem direito de opinar, você não pode escolher, você isso, aquilo, outro, né, para os mais novos, para os moleques. Agora acho que Isso entendi a tua pergunta. Mas né? assim, depende de situações, eu sei que Isso. depende de situações, mas eu vejo que, como a Estela bem falou, desenvolve algo também, né? A partir de uma idade, dependendo de alguma situação, porque o que eu noto em mim? Eu sou uma pessoa que cresceu com muita dúvida. Eu cresci com muita dúvida. Tipo assim, tu gosta mais do quê? De leite e café ou só café? Eu não sei. Eu gosto, tipo, sabe? A mãe não me deu opção, Não, só tomei café. É isso aí, que ou você só vai tomei tomar. leite com Nescafé, entendeu? Tipo, eu não sei, sabe? Então, eu vejo que é óbvio que a criança, como você bem falou antes, ela não tem uma maturidade, às vezes, para definir algo. Mas eu vejo que em algum certo ponto eu acho que tem que ter uma virada ali, né? Os pais precisam aprender a ouvir os filhos. Tem que ter Acho diálogo. que é a chave, né? Isso faz parte do relacionamento na família. Porque senão tu cresce com dúvida. Mas assim, se pode ser Como a coisa... robozinho, parece que tá criando um robozinho, não, filho. Pode ser a coisa mais Funcionar. simples. Coloca a sua identidade na criança. Exatamente. Né? Isso. Você precisa desenvolver a identidade Isso, dela. daí depois de adolescente, adulto, faz a faculdade que o pai quer, trabalha no que o pai quer, Isso aí. entendeu? É isso que E a eu... frustração Essa é a colocação, Com entendeu? certeza. Mas aí você pode ir trabalhando em decisões dentro de casa. Nas coisas simples, quanto nas coisas mais... por exemplo, às vezes algumas contas a gente explica assim, hoje a gente não vai poder ir em tal lugar porque tá no final do mês e já deu uma zerada. Então eles já entendem isso. E isso já faz um bom tempo. Então Legal. ter esse diálogo, eles entendem, compreendem perfeitamente. Até porque hoje o acesso à informação, né? Tipo assim, por exemplo, eu lembro quando eu tinha a idade do Nicolas ou da Nicole, 10, 12 anos, eu trabalhava de office boy dos meus 10 aos 12 anos e ganhava R$50 por mês. Na época era muito dinheiro, eu lembro que eu ia uma vez por mês, eu ia num rodízio de pizza com os meus R$50 e eu comprava alguma coisinha. Eu gostava muito de comprar CD, porta-CD, boné, eu gostava muito dessas coisas. E eu comprava um por mês, bem certinho, num rodízio de pizza e comprava um negocinho desse. Mas a gente não tinha muita noção das coisas de casa. Tipo, tinha que pagar luz, água. No sábado eu lembro que a minha mãe me dava um dinheirinho pra ir pagar as continhas dela, que era fiado nas fichas, nas coisas assim. E pronto.
Mas hoje em dia a galera com acesso à informação, hoje em dia eles já sabem que existe cartão de crédito e que dá, entendeu? Porque é só apertar uns números. Entendeu? Então há uma necessidade de compartilhamento das coisas, porque hoje em dia, meu amigo, eles baixam um aplicativo de um banco aqui, se bobear, hoje tem banco que abre conta para menor de idade sem autorização dos pais, se bobear. De tão fácil que é. Então, precisa sim ensinar essas coisas, né? Viu, pastor? Mas parece bobeira, assim, né? Mas quando eu trabalhava, era menor de idade, eu trabalhei desde os 10 anos com o pai, assim, aí aos 14 já a carteira assinada. Mas eu dava o dinheiro pra minha mãe. Aí o Nicolas começou a ir com o pai trabalhar e começou a perguntar como é que era e tal. E aí meu pai contou pra ele. Hoje, se eu precisar, por exemplo, pedir pra ele... Tá aqui? Sem não choro. pede de volta. E não pede de volta. Já a Nicole marca no caderno. Porque Pai, não tô te cobrando, né? aí você vê que... Gente, é muito diferente. Aí vocês vê assim, eu eduquei os 2, os 5 filhos, 7 filhos, Como é tudo que pode? igual. E aquele ali É foi pro caminho torto. Mas por quê? Você errou. Porque cada um tem cada um é de uma Não é forma uma receita de diferenciada. bolo, né? Não. É um negócio Cara, que veio que- pronto não, assim, é Que não. doideira isso, né? E você sabe que eu não entendia isso, pastor. Realmente eu não entendia. Que Vejo isso agora, nos meus 2. E é totalmente diferente. Então com um, eu falo uma vez, o outro eu tenho que explicar o porquê que você tem que fazer e tal. Desenhar. Tem que desenhar, literalmente desenhar. É bem diferente. Por quê? Tem muita Porque paciência, né? a forma de Deus é diferente. Ah, Pra um, fez, é outra personalidade. Jogou né? fora. É o mesmo sangue, né? mesmo. Mas é outra Não, e é personalidade. pensar em... Nossa, a gente também é diferente, né? Aqui, ó. Diferente, cada um diferente Aqui, ó, do outro, 4, né? Por que 5 eles seriam diferentes. iguais? É isso aí. Todo mundo diferente. Mas é o segredo, né? Os pais precisam realmente buscar ajuda. Buscar ajuda. Porque a geração do meu pai era uma. A minha foi outra. A dos meus filhos está sendo outra. E aí, se eu não busco ajuda ou eu desejo aprender para educar os meus filhos, como que eu vou ensinar, eu acabo me perdendo. E aí, realmente, quem domina, quem traz aí a forma de viver é os filhos para dentro de casa. E acontecem as surpresas, né? Daí. Eu acho que isso vocês vêem muito na juventude lá. Os filhos voando e o pai nem sabe aonde que o filho tá, o que daí faz no acontecem as celular. surpresas, né? As surpresas vêm, né? Muita surpresa. Eu vejo, a gente lida ali muito com os jovens, né? A gente lida com os problemas, com tudo, com a vida da pessoa e nós vemos que muitas coisas são decorrentes da criação, né? São problemas como vou dizer, problemas que apareceram agora, mas que estão enraizados desde a infância. Dos pais. Diferente. Viu? Dos pais, pastor. Todo mundo, né? Porque Mas a deixa eu te criação- falar o porquê. A gente dá o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, né? É Os muito pais bom. chegam lá, uhul! É fórmula. É farinha, é ovo, aí você bate e tal. Não. Sabe o que é tratado? Os pais. O coração dos pais. Qual foi a forma que eles foram ensinados? A criação deles. E não dá pra você culpar, né? Não. Porque não teve uma virada de chave. É o que eu falo assim, hoje a gente, tipo assim, eu fui um privilegiado. Ser bem sincero, eu fui um privilegiado pela educação que a minha mãe me deu. Porque a que ela teve, meu amigo, foi totalmente diferente. Então, tipo, não, o meu filho tem que ser diferente. Na limitação dela, né? Com os recursos dela. E é tipo assim, hoje eu vejo que sim, foi uma ótima educação que ela me deu, mas algumas coisas com os meus filhos eu vou fazer diferente. Com certeza. Né? Eu vou fazer diferente. Então, tipo, é muito isso, né? Eu entendo isso que a Estela fala, que a gente vê que o problema da pessoa nunca é dela. Nunca é só dela. Vem de lá de trás, né? Às vezes uma separação dos pais, quando Sem querer. o jovem era criança, uma série de coisas. traumas. Por isso que tudo tem que estar equilibrado, né? Porque no tempo dos meus pais, ele olhava assim, eu já sabia o que tinha que fazer. Hoje eu posso olhar assim, olhar assim, Assado, fazer cabeça pra assim, não vai mudar nada. Que foi, pai? O que deu? Então eu posso assim, não, eu vou educar os meus filhos da mesma forma que eu fui educado. Não vai dar.
Não, eu vou educar os meus filhos, eu vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive. Vai dar problema. Ou eu não vou dar porque eu não tive. Porque eu não Bem, tive. duas. Vai dar problema. Então, por isso o equilíbrio. Eu preciso entender o momento e procurar o melhor. Eu e a Lu, quando as crianças, o Nicolas estava para nascer, a gente foi ler um livro em como programar a vida dele de bebê, os horários para mamar, toda essa questão. E entender que a criança ela é um complemento, né? Ela não é o centro das atenções. Por que muitas vezes o casamento se vai quando se tem um filho? Porque o casal, ele se perde, ele pensa que ele não é mais cônjuge, né? Apenas pai e mãe. Uau. Então a gente percebe que há muito erro aí. E a gente foi ler sobre isso. Começa a chamar de pai, começa a chamar de Mais mãe. ou menos isso. Aí até a gente recebeu uns compadres nossos, né? Esse final de semana aqui em casa. E aí eles falando sobre isso, né? Ó, ele já tá com quase 2 meses. Então acho que é interessante daqui um pouco você colocar uma rotina. Porque ele já tá... Na cabecinha dele, se pensa é um bebezinho, coitadinho, inofensivo. Mas ele já sabe, se ele chorar, brigar, a mãe Vai correr. Então coloca uma rotina, senão ele vai comandar a tua vida. Ele tem que entender que ele tem que entrar na rotina de vocês. Então assim, eu vejo que isso é muito válido e hoje a gente não vê os casais fazendo isso. Mas é que é difícil, né? É muito difícil, mas não é impossível. Teoria é fácil, mas eu vejo eu que sou muito apegado. Por exemplo, eu vejo eu com as minhas afilhadas. Eu tava lá com a Bela lá, e daí eu peguei a Bela no colo e daí eu chacoalhava. Daí a Gabriela olhou pra mim assim, tu vai vir de madrugada. Chacoalhar ela aqui, tu vai vir de madrugada, chacoalhar. Opa, Dino parou então, parou. Daí ela chorava. Ela chorava, Gustavo, eu tô chorando. Mas eu entendo o que tu quis dizer, mas só que eu e o Fran, a gente leu, né? Mas a gente conseguiu pôr em prática, mas como vocês conseguiram? Tem que ser pulso firme e não entrar na emoção. Claro. Pensar lá na frente, isso é a chave. Porque, ai, coitadinho, não sei o quê. Mas e aí, lá na frente eu vou Mas ver que ela depois o coitadinho vai ser os pais. Exatamente. É bem isso. Então... Com 45 dias, eles dormiam no quarto deles. Mas é claro que aí no final de semana a gente tirou, né? Hoje vamos dormir do lado do berço. Talvez a gente senta Como é que vai ser? Foi uns 3 dias, né? A gente dormiu do lado do berço. E foi. Tirar a mamada da madrugada. Se preparamos porque sem dormir. Vai acordar, chorar, né? Mas a gente já entendeu que não era mais muito necessário de madrugada. Então a gente tirou. Mas por quê? Porque nós tínhamos que acordar de madrugada, nós trabalhávamos. Aí acordar de madrugada, acordar às 6. Quase 3 meses, então é todo um processo, né? Mas deu certo, ninguém morreu, então aí... Tão saudável, correndo pra Mas o que a pastora Estela falou, a gente tem que pensar lá na frente. Então nós descansava quando eles iam dormir. Tinha um horário para dormir. Então nós se preparava para aquele horário, nós vamos descansar junto com eles. É viver, né, gente? É viver a fase, é viver tudo. É viver, com certeza, com intensidade. Entender que eu acho que aquilo ali não é pra sempre, é Isso. justamente porque a palavra é uma fase, né? É uma fase. Depois É vai um ser tempo. outra e cada um... Não, e assim, a gente fala muito do ônus, né? Mas é prazeroso, é gratificante, eu imagino você... ver o desenvolvimento do filho, daquilo que você gerou, depois ver agora com 10, com 12, e daqui uns dias com 18, né? E daí a mãe começa a chorar. Eu e daí... vejo muitas crianças ali no culto dos teens, né? Eu vejo eles, meu Deus, fazendo abertura, cantando, fazendo os filhos nem são meus e eu tô super orgulhosa. Coisa mais linda. É denso, né? Isso é uma alegria, Isso né? é legal. Então, gente, pra encaminhar aí pro final desse casal lindo aqui, dá uma luz aí pra turma, pra galera, como se preparar, o que buscar, o que ler, de que maneira fazer com as dificuldades. Por exemplo, meu filho tá entrando na adolescência, ou vou ter filhos agora, o que eu busco, o que eu, né, sou de primeira viagem aí, né? E agora, né? Então, tudo pra mim, na verdade, essas perguntas eu tô pensando. Por isso? Pastor, a gente teve todo esse caminhar desde o início, tudo dentro da igreja. Tudo buscando embasamento. Foi bíblico. importante a igreja? Nossa, foi fundamental. Importantíssimo. Aí as pessoas falam, mas ir na igreja pra quê? Mas a gente aprende tudo na igreja. Exemplo, eu acho que eu nem estaria aqui hoje falando de tão tímido que eu era. Mas o que foi isso? Foi relacionamento, foi Deus na minha vida. Então a gente cresceu tudo dentro da igreja, ensinando os nossos filhos desde pequenininho.
Então quando a gente chegou na Getsemane, a gente olhou, tem ministério infantil. Todos os cultos. Show. Quero que os meus filhos cresçam aí. Hoje, já faz 5 anos aí que eles estão no start já, Nicole e Mustins. Então é importante princípios. Princípios. Valores. Eu preciso ter o meu valor. Para que os meus filhos entendam quais são os valores da nossa casa. Para que isso seja incrementado dentro da casa valores deles. E princípios Com definidos. certeza. Bem definidos. E eles têm que estar por dentro disso, né? Olha aí. Inclusive nós temos um cartaz ali do lado sobre os Eles princípios fizeram, e né? valores, né? Legal. O que eles enxergam, o que é valoroso aqui. Então eles colocaram lá a leitura, a oração da palavra, o dia da família, a gente tem o culto familiar. Isso é importante para Olha você. Muito bom. Culto familiar, uma vez por semana, 20 minutos com o seu filho. Por quê? Você começa a distinguir os dons dele. Dons naturais e também os dons espirituais. Aqueles que eles começam a ver, esse aqui eu vou apostar mais aqui, esse aqui mais aqui. Legal. Então, atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. Agora, outro ponto. Nós dependemos todo o tempo de Deus. Eu posso ter todo o conhecimento, mas vai chegar uma hora eu não vou saber o que fazer. E aí? Vai chegar um problema que tu não sabe resolver. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de direcionamento. E aí eu vou para onde? Eu vou para a palavra. Eu vou buscar do Espírito Santo. Eu preciso isso. Né? A gente já teve alguns momentos. E agora? O que eu vou agir? De que forma? Pôr de castigo? Vou tirar tudo? Me dá uma luz, Senhor. Eu preciso disso. Nós dependemos todo o tempo de Deus. Em todo o tempo, todos os dias. Assim como eu preciso, como filho de Deus, como pai, como homem, Em todas as áreas. eu preciso como pai, como sacerdote na minha casa. A gente depende de Deus para isso. Agora, a gente tem cursos também, né? Exato. Vai Né? de suporte, né? A gente tem cursos lá, por exemplo, para relacionamento, casal, tem curso. A gente tem lá para áreas o CRAU, finanças. Tem lá o IES para o seu filho adolescente de 13 a 17 anos lá descobrir mais ou menos o que ele espera para não chegar ao final do terceirão. E agora, pai, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Então já dá uma mexida aos 13 anos através desse curso. Então são alguns cursos aí que a igreja está oferecendo que eu posso melhorar. Para educar o filho na maneira Na de educação. Deus, né? Tem para adolescente. Educando o seu filho à maneira de Deus é outro curso. Então a Tem gente até precisa pra buscar. quando a esposa está gestante ali, né? Também como lidar depois com toda essa rotina que a gente estava falando até agora. Também tem um curso para você aprender a como lidar com a criança. Bem interessante esse curso também. E tudo isso, pastor, para chegar a hora do meu filho, minha filha casar, é aquilo, né? Agora o bastão, Passei. estou passando. A gente gosta muito de falar do funil. O funil é a educação. Então é tudo aquilo que eu vou passar na vida do meu filho. Eu preciso passar com calma, com paciência. Porque tudo aquilo que eu tenho aqui de Deus, o conhecimento, o que eu espero dele, eu tenho que passar com calma. Mas derramar sempre na parte maior, para que ele receba tudo e não se perca nada. Porque a gente vê muitas gerações na Bíblia que se perderam os valores. Não mudaram, não adoraram mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Fizeram alianças com outros povos, né? Outros povos. Então se perdeu os princípios e os valores. E aí teve problema, uma geração toda que se perdeu. E aí quando que voltou? Quando estava lá no final daquela geração, ou já na outra geração. E agora, o que vamos fazer? Vamos voltar a adorar aquele Deus, se arrepender e buscar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Assim foi com Ezequias. Sim. Então a gente precisa construir o nosso relacionamento, a nossa casa, os nossos valores, princípios, na rocha. A rocha que vai ter tempos ruins? Vai ter. Nós temos. Vai passar? Vai ter tempestade? Vai passar. A água vai bater? Vai bater, mas não vai cair. Vem os ventos, as águas e as tempestades e ela não cai. Mas por quê? Tá na rocha. Porque a gente sabe onde a gente está.
E isso a gente tem passado para os nossos filhos. Para eles entenderem que quando eles estão lá fora, em alguns lugares, já saberem tomarem as decisões corretas e concretas, né? Por quê? Porque aqui em casa a gente fala sobre isso. Sobre os princípios e os valores, né? Tudo conectado em Deus. Então, resumindo, vocês ensinam uma liberdade para os seus filhos, mas não é libertinagem, né? Isso aí. Exatamente. É tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí. Perfeito. Né? Porque eu sigo isso, eu tenho princípios dentro da minha casa, eu tenho valores dentro da minha casa, e eu posso até atravessar a rua, mas não convém, porque dentro da minha casa os princípios são assim. É isso. Então isso é interessantíssimo, né? Você fazer eles entender, isso também é um baita desafio, né? Meu pastor, porque realmente é desafio. Então eu tenho que dar o meu gás, o que eu posso agora. Sim. Tudo que eu posso. Então, mas o meu pai pegou no meu pé, me batia, me tirava tudo que eu tinha. E eu tô aqui hoje, não morri. Tudo bem. Mas quanto menos eu errar, melhor. Pra mim não chegar lá no final, meu filho na juventude, já com a sua carreira, e eu me arrepender. Se eu tivesse agido dessa maneira. Se eu tivesse buscado ajuda. Se eu tivesse buscado a ajuda de Deus, conhecimento com quem tem filhos, né? Por exemplo, você tá preocupado, já buscando conhecimento para quando eles chegarem. Você tá certo. É isso aí. Eu preciso me adiantar, né? Tá Com certo? certeza. Agora, chegou, eu vou buscar ajuda? Não. Chegou o problema, não é assim. Então, tudo que eu puder fazer agora para ser melhor, eu preciso fazer. Hoje. Agora. Para mim não me arrepender mais tarde. Show de bola. Isso aí. Tem acesso, tem conhecimento, tem ajuda, tem tudo. Tem tudo, suporte. Tem tudo. Só querer. Só querer. Só querer. É um grande desafio e acho que vale a pena encarar, né? Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a vocês que ficou até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto nós. Uma baita aula. Vocês podem acompanhar a pastora Lu e o pastor Franciel através do Instagram deles, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. E que Deus tenha falado muito ao seu coração. Tamo junto, gente. Muito obrigado por estar aqui. É nóis. Um grande abraço. Tchau, Até a tchau. próxima. Agora nós vamos comer bolo. É.